Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia. 22 de outubro de 2022. Graças a Deus, né, irmãos? Pela conservação das nossas vidas, pela vida que Ele nos deu, né? Pelo livramento, pelo pão de cada dia, pelo entendimento da igreja, da palavra, né? Pelo convívio com os irmãos, né? Convívios, esse convívio de irmandade, né? De fraternidade, né? Graças a Deus. E amém, né? Então, irmão, vamos continuar aí, né, com o nosso pequeno vídeo, né? Estamos falando aí daquele movimento que apareceu lá nos anos 1200, 1300, né? Chamado escolástica, né? Que é uma palavra que veio do grego e do latim que significa onde se aprende, né? Onde se ensina, né? E esse movimento ele apareceu na igreja romana, né? Nos mosteiros, né? Os monges, né, começaram a se dedicar aí a estudar, né? E aí nós já vimos também que tinha, segundo lá a sociedade da época, né, tinha lá a forma de educar as pessoas, né? A educação, né? Era o trívio, né, e o quadrívio, né? As pessoas aprendiam lá matemática, geometria e tal, né? Geografia, né? E outras coisas, né? Tinha escolas mais especializadas, né? Aí quem queria, digamos assim, estudar mais, né? Queria avançar nos seus estudos, ele ia estudar o quê? Teologia, direito, medicina, né? Coisa desse tipo aí. E aí as universidades então começaram a nascer, né? A partir exatamente desses estudos avançados, né? Então as universidades elas nasceram ligadas, né, à igreja romana, ligadas aos mosteiros, né? É isso? Então aí as universidades, né? Até hoje, né? Aí entre os anos de 1309 até o ano de 1439, mais ou menos, né? Não são datas exatas, né? O que aconteceu? O papado entrou em declínio, né? Não é isso? Acabou o prestígio que ele tinha, né? Ou diminuiu, né? Devido a vários fatores, né? Entre os quais o quê? O celibato, né? Que provocou o casamento dos padres, né? Dos sacerdotes deles, né? E outros se entregaram aí à prostituição, né? E outras coisas mais, né? Conforme a gente tem notícia até hoje, né? Tem aí essas coisas. Então, o clero, né? Aí da Igreja Romana começou a se afastar do Papa, né? Para viver outras experiências e outras hierarquias na sociedade, né? E aí a hierarquia do papado, né, e da própria Igreja Romana começou a se enfraquecer, né? Então, esse fator e outros, né, começou a gerar clamor, né, pressão, né, dentro dos membros deles lá, né, para reformar a Igreja Romana, né? Esses outros fatores foram o quê? A divisão, né, que teve lá entre o Ocidente, né, e o Oriente, a divisão, né, a divisão que houve sobre a sede do papado, né, aquela briga que teve lá entre Roma e Avignon, né,
entre a Itália e a França pela sede do papado, e onde então apareceram vários papas, né? Por que tinha esse problema? Porque os impostos, né, papais, né, e o surgimento das nações de Estado começou exatamente a influenciar todas essas coisas, né? Então a divisão sobre a sede, aí gerou o problema da arrecadação dos impostos, né, das taxas do Papa, né? E aí começou também a surgir as nações, né? As pessoas começaram a querer dominar territórios, né, específicos, né, os grupos sociais, né? E começaram a criar, então, aquilo que se chama de nações-estado, né? Criar as nações. E aí, então, são esses aí, né, os problemas que começaram a aparecer aí, referente ao catolicismo romano e à Igreja Romana, né? Então, devido às pressões, né, dos membros da sociedade, né, devido a essas pressões, eles começaram a tentar fazer reforma, né, na Igreja Romana. Então, houve várias tentativas, né? Então, nós vimos que a divisão que houve lá entre eles, né, certo? Por causa da sede do papado e por causa lá do Oriente, né? Então, essa divisão provocou a existência de dois papas, um em Roma, outro havia um na França. Aí tinha um tipo papa também lá no Oriente, né, em Constantinopla, né? E isso durou de 1309 até 1377, né? O auge, né, da coisa, porque na verdade dura até hoje, né? Então as duas sedes papais começaram a gerar despesas, né? E os impostos para o sustento das mesmas, né, começou a ter uma competição, né, os impostos. E o surgimento das nações-estado também, né? Fez aparecer o quê? Um grupo chamado de classe média, né? Grupo de pessoas. Começou a aparecer uma classe média, os reis, os príncipes, né? Começou a aparecer aquela hierarquia, né? Imitando, inclusive, a hierarquia da Igreja Romana, né? Certo? E eles eram favoráveis ao governo local e não ao governo universal, como queriam os papas. Então vamos prestar atenção nessas coisas, né, irmãos? Ó, governo local e governo universal. Os papas queriam o governo universal. Os reis, né, e a classe média queriam o governo local. Queriam as suas nações, que eles não queriam se preocupar com as coisas do universo, não, né? Então tudo isso gerou clamores, né? Pressões, né? Para mudar as coisas, né? Para reformar, né? Apareceram então os reformadores, né? Século XIV, século XV, né? Certo? Por volta de 1400, 1500. E esses reformadores, eles eram pessoas místicas, né? Eram reformadores bíblicos, né? Evangélicos, né? Conciliares, né? Do concílio lá, do clero. Foram os continuadores dos reformadores monásticos do século XII e do século XIII. Então, monges lá do século XIII e XIV já tentaram reformar, né, a Igreja Romana. E depois, então, no século XIV, no século XV, começaram a aparecer outros reformadores, né, que nós vamos ver eles aí, a partir da manhã, né, se Deus quiser,
para a gente entender as coisas aí conforme a gente está vendo, né? Então, até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.